A Lei Auxílio Ampara, proposta pelo Executivo e aprovada na Câmara Municipal, já está sendo implantada na cidade com a sanção do prefeito. A lei tem como vocação proteger crianças e adolescentes que se tornam órfãos em circunstância de perda da mãe por feminicídio, como explica a vice-presidente da Associação Brasileira de Mulheres de Carreiras Jurídicas. Então, a morte de uma mulher é decorrente de uma violência de gênero, uma violência praticada no contexto da Lei Maria da Penha, que é aquele contexto familiar, doméstico ou numa relação íntima de afeto. Também é feminicídio, quando acontece a morte de uma mulher por menosprezo, e a terceira situação é a morte de uma mulher por discriminação. De acordo com o último registro de vítimas de feminicídio no Brasil, houve uma leve queda em 2021 em comparação com o ano de 2020. Ao todo, foram 1.319 feminicídios no país, um recuo de 2,4% em relação a 2020. São Paulo apresentou 136 feminicídios no ano passado, 24% a menos que em 2020, quando foram registrados 179 casos. Ele é um crime que ele é democrático na medida em que ele atinge toda a sociedade, em todos os estados, todas as classes sociais, todas as profissões. Mais mulheres negras estão morrendo exatamente porque nos locais onde elas vivem, normalmente se concentra a maior pobreza e você não tem, então, as redes de proteção. De acordo com o Código Penal, o feminicídio tem punição mais severa que os crimes comuns. Em todos os casos de feminicídio, o que está sendo levado em conta é uma morte diferenciada pelo fato de a vítima ser mulher. Parece estranho a gente falar isso, né? O feminicídio é a morte pela situação da vítima ser mulher, mas é exatamente isso. Porque quando a gente observa, né, o que decorre, quais são as consequências, o que gera um crime de feminicídio, a gente observa que é uma morte diferenciada. Existe, então, uma condição especial que vai acarretar a morte dessa pessoa pelo fato dela ser mulher. Além de ter um caráter preventivo. Se a gente tiver a morte de uma mulher numa dessas três circunstâncias, é considerado como sendo homicídio qualificado. Então, nós temos uma pena bem superior daquilo que a gente chama de homicídio simples. O homicídio simples é quando não tem nenhuma qualificadora, né? Então, havendo essa qualificadora, que é o feminicídio, a pena ela é aumentada em relação a essa violência. Não é pelo fato de ter matado uma mulher, é pelo fato de ter matado uma mulher naquelas três circunstâncias que eu mencionei anteriormente. A partir do momento do crime de feminicídio, da lei de feminicídio, foi a preocupação com a prevenção. O que fazer para, os crimes não acontecessem; 2, se acontecer uma violência, ela não chegasse até o feminicídio; e 3, o que fazer também com os autores de agressão. Discussões que a gente praticamente não fazia até antes da lei de 2015. Iniciativas não faltam nesse sentido. Um exemplo é a Casa da Mulher Brasileira, concretizada pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, que desde 2019 dispõe de uma área de 4.000 metros quadrados, atendimento 24 horas e estrutura assistencial para a proteção da mulher vítima da violência. No momento que a mulher sofre a violência, no primeiro momento ela precisa de um acolhimento, ela precisa de uma equipe de multiprofissionais que façam esse atendimento. E a Casa da Mulher tem isso. Ela não chega, ela não vai direto para a delegacia, que é dentro da casa. Ela passa pelo psicólogo, ela tem um lugar para ela trocar de roupa, tem os banheiros, tem refeitório, tem brinquedoteca para as crianças. Então, ela recebe todo aquele acolhimento, tem o Ministério Público lá, tem o Tribunal de Justiça lá. Aí, se ela quiser, ela é orientada à Delegacia da Mulher. Essa mulher pode ficar até alguns dias com seus filhos nessa casa. Então, a mulher tem todo esse acolhimento e toda essa estrutura que a mulher precisa. Agora a gente aprovou aqui a questão dos filhos vítimas de feminicídio. O auxílio amparo é importante. A questão da violência contra a mulher e a violência contra as nossas crianças. Isso tem que dar um basta. A Casa da Mulher Brasileira, que é um equipamento muito importante, mas está
apenas só temos uma Casa da Mulher brasileira num determinado espaço físico, né, geográfico. E aí a gente precisa que tenham outros lugares também com esse tipo de equipamento. A nova lei, conhecida como Auxílio Ampara, fecha esse ciclo dando um atendimento aos órfãos dessas mulheres que sofrem violência. O impacto nesses jovens preocupa a sociedade. Muitas vezes presenciou aquela violência, ou se não presenciou aquela violência fatal, presenciou uma série de outras violências em momentos anteriores. Mesmo que essa criança não testemunhe essa mãe que veio a ser morta, ela testemunhou essa violência durante esse período todo. Só pelo fato dela testemunhar essa violência, ela se torna, como na Espanha se fala muito, de vítima indireta da violência. E ela sofre, né, questões psicológicas, ela sofre na questão da diminuição da sua capacidade, do seu rendimento escolar, ela sofre com processos de socialização que ela não consegue socializar, ou então, que é muito comum, ela vai, isso é importante da gente falar, ela vai reproduzir essa violência quando ela constitui a sua própria família. A Lei Auxílio Ampara exige alguns requisitos para atender as famílias, como morar em São Paulo, atender jovens menores de 18 anos, que os beneficiados estejam regularmente matriculados em instituição de ensino municipal, com a carteira de vacinação completa, que a família seja inscrita no CadÚnico, com renda familiar até 3 salários mínimos, guarda oficializada por família acolhedora ou tutela, acompanhamento psicológico, e o valor pago será de até 1 salário mínimo por jovem. Quiçá outros municípios, né, façam a mesma coisa, se inspirem no município de São Paulo, mas a gente precisaria que isso estivesse acontecendo em todos os municípios brasileiros. Porque não é só ajuda psicológica, todo o acompanhamento dessa criança ou adolescente que teve a mãe vitimada, mas mais do que isso, uma ajuda financeira para que essas famílias que vão acolher essas crianças, ou os próprios familiares, possam ter a possibilidade de dar uma oportunidade. O prefeito Ricardo Nunes foi muito sensível a uma solicitação do próprio Ministério Público do Estado de São Paulo, e a Câmara, né, votou o projeto com uma certa brevidade, sabendo da importância do assunto. Então é um projeto que eu acho que vira exemplo para o país, de um olhar humano, de atender principalmente uma demanda que infelizmente acontece. Ninguém gostaria de ter que aprovar um auxílio para as vítimas, né, para os filhos de uma vítima de feminicídio. Isso a gente tem que acabar no país. Mas como é uma realidade, a gente tem que enfrentar a realidade e dar a possibilidade de crescimento dessas crianças e adolescentes.